Provérbios capítulo 4, verso 23. A Escritura diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, proteger, cuidar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Sobre tudo o que se deve proteger, cuidar com zelo, guarda o teu coração, porque do teu coração procedem as fontes da vida. Senhor, essa é a tua palavra, não fomos nós que inventamos isso, isso é o que o Senhor deixou escrito para nós, sobre quem o Senhor é, sobre o seu caráter, sobre aquilo que nós precisamos saber para viver e para sermos salvos. E nós te clamamos, Pai, ilumina o nosso ser interior, ilumina o nosso coração, que nós consigamos guardar o nosso coração agora, desde agora, de influências externas, de pensamentos que vão nos distrair, que nós nos concentremos 100% das nossas energias ao Senhor agora, Pai. Nos ajude, Senhor, nos ajude a entender a sua palavra, nos ilumina para entender aquilo que o Senhor já revelou ao seu povo e que o Senhor quer revelar para nós e aplicar na nossa vida nesse tempo, nessa hora. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Irmãos, nós estamos na série sobre o coração, conhecendo o coração, e hoje eu queria falar sobre guardando as fontes da vida. Tem um PowerPoint, por favor, Brisa. Guardando as fontes da vida. O texto que a gente leu diz exatamente isso. Sobre tudo que se deve guardar, sobre tudo que se deve proteger, protege o seu coração, porque é de lá que procedem as fontes da vida. Nós vamos destrinchar um pouquinho isso hoje. E essa série é muito relevante para nós, porque, biblicamente, quando a gente olha para a Escritura, a gente vê que o tema coração, ele é muito comum. A Bíblia fala mais de 700 vezes a palavra coração. E nem sempre a palavra diz respeito ao nosso coração físico, no sentido literal. Coração, na cultura hebraica, é o termo que eles usavam para designar o nosso ser interior, a sede de todas as nossas emoções, vontades, desejos, e como a Thaís definiu para nós, o nosso espírito. Coração pode ser o sinônimo de nosso espírito, é aquela região, é aquele centro onde toda a vida mental acontece. Tudo fica gravado ali, tudo. Então, se nós formos resumir o que é o nosso ser, o que é a nossa existência, essa palavra resume: coração. Nós somos o que é o nosso coração. Nós somos o que é o nosso ser interior. É neste lugar. É isso que os hebreus entendiam por coração. E só que ele também fala sobre guardar. E a palavra guardar no hebraico dá a ideia de confinar, de proteger, de guardar, de zelar. Por isso, a arte que o Daniel fez para a gente. O tesouro, aquilo, onde está o nosso tesouro, está o nosso coração. Não é isso que Jesus fala? Então nós precisamos blindar o nosso coração. Nós precisamos blindar as nossas vontades, os nossos desejos, de influências externas ao Evangelho. Nós devemos guardar. Isso é guardar. É proteger. Então nós temos que proteger o nosso ser interior. E a palavra coração, ela tem vários sentidos, né? Como eu já disse. Ela significa inteligência, razão, vontade, ser interior ou emoções. Então muita gente reduz o coração a só emoção, né?
mas o coração, no sentido bíblico, ele é mais amplo. Ele é tudo isso que forma o nosso ser. A nossa razão, a nossa inteligência, os nossos pensamentos, as nossas emoções estão incluídas, o nosso ser interior. Isso é o que nos diferencia dos animais, por exemplo. Os animais, eles não têm essa capacidade de inteligência, de razão. Eles são cativos aos seus instintos. Nós temos algo mais. Nós temos uma capacidade de refletir sobre aquilo que está à nossa volta. Nós temos emoções. Não sei se os animais têm emoções, mas algumas devem ter, né? Raiva. Mas nós somos mais complexos. Por quê? Porque da criação, nós somos os únicos em que Deus diretamente tocou em nós. Os animais foram feitos da pó da terra, faça-se a terra. Nós tivemos a intervenção direta do Pai. E Ele soprou em nós algo que vem dele, que é o fôlego da vida. Então nós temos no nosso DNA algo maior do que os animais têm. Os animais têm só coisas da terra. Nós temos coisas da terra, por isso nós somos carne também, pó. Mas nós também temos coisas do alto, eternas. Por isso nós somos a imagem e semelhança de Deus. Não idênticos, mas a imagem e semelhança. Uma pedra se parece menos com Deus do que uma planta. A planta tem vida, a pedra é um ser inanimado. Um animal se parece mais com Deus do que uma planta, porque o animal tem vontades, o animal respira, o animal tem vida muito mais complexa que uma planta. Agora, nós somos os mais próximos de Deus, da escala da criação, porque nós temos o Espírito dele dentro de nós. E tudo isso que forma o ser humano está no nosso coração. Isso é o coração. É a sede de todo o seu ser interior. É lá que onde acontecem os seus pensamentos, é lá que onde se formam as crenças mais fortes que você tem. É lá que acontece. É lá é o... Se fosse colocar num computador, lá é o HD. É lá que tudo se instala. É no coração. E se a gente fosse fazer uma analogia de um avião, por exemplo, o coração do avião é o piloto. A asa, ela dependendo de como ela mexe, ela muda a rota do avião, correto? Dependendo da asa como ela mexe, né? Tem uns equipamentos lá dentro da asa que abre, desce, diminui a velocidade e tal. A asa consegue movimentar o avião, mas ela precisa de uma sede, ela precisa de alguém dar um comando. Então o piloto é o coração do avião, porque é o piloto quem decide se ele vai fazer isso aqui ou isso aqui com a asa. E dependendo de como isso movimenta, muda a rota do avião. Então o coração é tudo que nós somos, gente. O coração é tudo que resume ser humano. Não só, né? Porque nós somos carne também. Mas eu estou falando da nossa vida interior. É o nosso coração. E a Thaís, na mensagem dela, não sei quem ouviu, muito, muito interessante. Ouçam a mensagem da Thaís, que ela é psicóloga, né? E trouxe uma abordagem interessante para a gente. Ela disse que é no coração, ou seja, no nosso espírito, é que são formadas todas as crenças. E isso, em outras palavras, é a nossa forma de enxergar o mundo. É a nossa cosmovisão. E cosmovisão é isso, ó. É a lente pela qual nós interpretamos o mundo. Então, nós somos várias pessoas aqui agora. Se acontecer algum evento aqui, se alguém, por exemplo, colocar um exemplo bem drástico, né, que é mais fácil de interpretar. Se alguém tira a roupa aqui no nosso meio, cada pessoa aqui pode interpretar esse evento de uma forma diferente. Depende de como é o nosso coração, depende de como são os nossos valores, depende de como são as nossas crenças.
Aqui é mais difícil isso acontecer porque nós estamos dentro de uma igreja. Mas se acontecer na rua, por exemplo, podem ter inúmeras interpretações. Se tiver um cristão, ele vai falar, isso é um absurdo. Isso é... Como é que fala o termo jurídico? Como? Atentado ao pudor. Isso é atentado ao pudor. Um cristão poderia falar, se isso acontecesse na rua. Uma outra pessoa poderia olhar e falar, que obra de arte. Não é isso que acontece hoje? Pessoas nuas, sendo tocadas às vezes por crianças, são consideradas obras de arte. Por quê? Por causa do nosso coração, por causa das nossas crenças, dos nossos valores. Isso faz com que a gente interprete o mundo. Então, por isso que uma pessoa acha uma pessoa pelada num museu um absurdo e outra acha que é arte. Por causa disso, por causa das nossas crenças que estão enraizadas no nosso coração. E isso a gente precisa ter consciência disso. Porque às vezes, para viver o Evangelho, é impossível a gente não ter consciência disso. E um outro exemplo interessante da nossa cosmovisão, de como a gente funciona, de como o ser humano funciona, um outro autor, ele trata como uma teia de aranha. Aí, eu já achei um significado para minha tatuagem. Né? Fui fazer uma tatuagem com 18 anos, uma teia de aranha, agora... Mas já achei uma possível... Gente, aqui ó, no núcleo da teia estão as nossas crenças mais profundas. As crenças que a gente, para abrir mão delas, é muito difícil. Só que existem crenças que estão em outras camadas. Existem crenças mais periféricas. E essas crenças mais periféricas, a gente abre mão com mais facilidade. Então, o nosso ser interior é formado de crenças. E essas crenças são ordenadas numa escala de prioridade, numa escala de importância. Então, por exemplo, se alguém falar assim com você, a China tem 2 bilhões de habitantes. Você talvez nem procure evidências, você talvez nem procure pesquisar na internet, você acredita. Isso é uma crença que está na superfície, que está na extremidade. É algo irrelevante para você. Tá bom, eu acredito. E aí se uma outra pessoa vira e fala, não, na verdade a China tem 3 bilhões de habitantes. É possível você falar assim, eu concordo também. Então tem 3, não são 2 mais. Você abandona essas crenças com mais facilidade. Isso são crenças periféricas, que estão no exterior do seu ser. Agora, à medida que a gente vai caminhando para o centro, as coisas vão se tornando mais difíceis. Se alguém fala para você que a Terra é plana, o Rildo já riu. Por quê? Porque você já tem mais evidências de que a Terra não é plana. Você acredita que a Terra é plana, Pedro? Não? Pode falar. Quer vir? Por favor, gente, leiam Isaías 40, 22. Porque vocês vão encontrar a resposta. Porque lá fala que a terra é uma abóbada? Então deixa para eles, né? Gente, essa é uma crença mais próxima do seu núcleo de crenças. Por quê? Porque você tem mais evidências disso. Para você abandonar essa crença é mais difícil. Uma pessoa, inclusive essa teoria tem crescido hoje, né? A teoria da Terra plana. Essa pessoa vai ter que te dar mais evidências para você abandonar essa crença de que a Terra não é plana, que ela é um círculo, né? E aí, à medida que a gente vai caminhando para o centro, as coisas vão se tornando mais difíceis. Por exemplo, se alguém disser para mim hoje e falar assim, a Lídia te traiu. Gente, para eu acreditar que a Lídia me traiu, eu preciso de muitas evidências, eu preciso de provas muito concretas. Por quê? Porque eu conheço ela há muito tempo, eu convivo com ela há muito tempo. Essa crença é uma crença muito mais enraizada no meu ser do que a crença de que a Terra é plana. Entende? Então, à medida que a gente vai aproximando do núcleo do seu ser, você tem crenças mais enraizadas. E isso pode ser positivo ou negativo, depende da crença.
Porque nós somos formados desde o útero da nossa mãe por crenças, por informações. E a questão é, quando conhecemos a Cristo, quando nos deparamos com o Evangelho, existem crenças nesse núcleo que concordam ou que discordam do Evangelho. Aí é a grande questão. Nós precisamos tomar consciência disso para não entrarmos na leitura do Evangelho de forma enviesada, de forma com pressupostos. Vocês estão entendendo? Por exemplo, uma pessoa que acredita que ética sexual é algo construído pela sociedade, se isso é uma crença forte dentro dela, se ela cresceu num lar onde tanto faz se você tem relações com 5 ou 10 mulheres ao mesmo tempo, ou tanto faz se você tem relações com homem ou com mulher, se isso é uma crença enraizada no ser da pessoa, quando ela se converter, ou se ela não se converter, mas tiver contato com o Evangelho, ela vai ter muita dificuldade. Ela vai ter muita dificuldade, porque isso é uma crença que está no interior do ser dela. E isso pode, inclusive, impedi-la de se converter. Então, por isso é muito importante. Por isso, desmembrar essa ideia de coração é importante. Por quê? Porque dentro do nosso coração existem coisas e valores e crenças que não condizem com o Evangelho. E nós precisamos tomar consciência disso e iniciar um processo de discipulado para discipular o nosso coração, para tirar essas crenças que não pertencem, que não são eternas, e colocar crenças e valores que são eternos dentro de nós. Gente, por isso é tão difícil assimilar o Evangelho. Por isso é tão difícil ser fiel às Escrituras. E esse conceito aqui é muito importante a gente ter em mente. Não sei se vocês já ouviram falar. Quem já ouviu falar na janela de Overton? Quem já ouviu, levanta a mão. Ninguém. Gente, isso é muito importante. O que é a janela de Overton? Isso é uma técnica que eles usam para manipular a opinião popular. Gente, existem técnicas psicológicas de manipulação de opinião em massa. Existem técnicas. E a janela de Overton é uma delas. Por exemplo, se um governo quiser manipular a opinião pública de um dado assunto, no Brasil, por exemplo, o aborto. O Brasil é um país prioritariamente cristão, né? Nós temos quase 70% de católicos e quase 30% de evangélicos. 60% hoje de católicos e quase 30% evangélicos. Então, o aborto no Brasil é um tabu, ainda. Mas se o governo, e a gente consegue, olhando para isso aqui, você começa a perceber se isso já não está em andamento. O governo, se ele quiser manipular uma opinião pública, ele usa essa janela de Overton. E ela é composta de 5 níveis. O primeiro nível é o nível do impensável. Talvez no Brasil a gente já está entre radical e aceitável sobre a questão do aborto. Mas existem coisas que para algumas culturas são impensáveis. E o que eles fazem? Eles começam a só soltar o assunto na mídia. Para quê? Se você solta uma notícia na mídia, seja ela correta ou não, falsa ou não, por isso que entra as fake news também, porque existem coisas que são lançadas na mídia única e exclusivamente para haver discussão. Então, se há discussão, o tema aborto já vai ficar na cabeça das pessoas. E isso é um processo. Então, primeiro você começa a abrir a discussão. O Brasil inteiro, as redes sociais, é por isso que eles controlam tantos dados, gente. Eles conseguem nas redes sociais qual é a hashtag mais usada, o que está mais em alta, o assunto que está mais em alta. Então, se o assunto que está mais em alta não interessa a eles começam a lançar outros assuntos. E isso começa a fomentar no Brasil inteiro.
E aí algumas pessoas, de tanto falar em aborto, já começam a passar do impensável para o radical. Não, eu sou radicalmente contra o aborto. E aí começam a surgir estudos científicos, às vezes de caráter duvidoso. Começam a surgir autoridades falando sobre o aborto na televisão. Isso vira tema de vários programas de televisão. E aí autoridades da área da saúde ou da filosofia, enfim, começam a trazer os seus argumentos defendendo o aborto. E isso as pessoas começam a ouvir melhor. O assunto vai ficando mais presente na nossa cabeça. E aí muitos passam do radical ao aceitável. E aí é só uma questão de tempo e de estratégias diferentes para que a gente vá passando do aceitável para o sensível, para o sensato. Não, é sensato o aborto. É claro que estou tratando o tema de forma geral. Existem N situações. Até o ponto que ele se torna popular. Então, meus irmãos, isso é real, isso acontece. E por que eu estou falando isso? Porque tem coisas que a gente pensa que passaram por esse processo desde o nosso nascimento. Existem coisas que você acredita que talvez você foi manipulado a acreditar nisso. E você precisa ter consciência disso. Isso tem que ser algo consciente para você. E o mais consciente ainda é que nós temos uma referência fixa e absoluta e imutável. Porque se algo que a gente acha popular para Deus é impensável, nós precisamos mudar. Vocês estão entendendo? Às vezes nós pensamos que algo é sensato, mas para Deus é impensável. E um exemplo claro disso, porque isso explica como nós lemos a Escritura, inclusive. Como a gente cria argumentos e possibilidades de driblar a Escritura. Por quê? Porque nós temos crenças em nós, no nosso coração, que não condizem com o que a Escritura diz. É por isso que tem tanta heresia, gente. Por isso que existem tantas seitas. Por quê? Porque nós viemos para a Escritura com pressupostos, com crenças lá no nosso fundo do nosso coração. Lá no fundo do nosso coração. E às vezes a gente tem que manipular a Bíblia para ela encaixar naquilo que nós acreditamos. Só que esse não é o caminho. Tem que ser o inverso. E por isso que a gente está entrando nessa série, para a gente conhecer o mais profundo do nosso coração e identificar às vezes por que temos dificuldade de assimilar algum princípio do Evangelho. Nós estamos esquadrinhando o nosso coração. Nós estamos sondando o nosso coração, colocando uma sonda dentro dele. Porque isso é uma estratégia poderosa para a gente seguir o caminho correto. Para a gente se conhecer mais. Por exemplo, o assunto da submissão da mulher. Isso é um assunto bíblico. O Novo Testamento fala muito sobre isso. Então, dependendo do que a pessoa pensa sobre submissão, e o que ela pensa é determinado em muito pela cultura que ela vive, se você nasceu numa cultura muçulmana, você tem uma visão totalmente diferente de submissão de uma pessoa que nasceu numa cultura secular europeia. Muito diferente. Por quê? Porque a crença dela está em algum nível ali, ó. A submissão para o muçulmano é algo popular. Na verdade, eles ultrapassam o que é submissão no sentido bíblico, né? Mas para eles, isso é algo popular, isso é natural. Eles estão na escala 5 ali, ó, da janela de Overton. Agora, para uma cultura secular, no sentido de que já está afastada de Deus, a submissão é impensável. Submissão é impensável. Numa cultura feminista, por exemplo. Então, como a pessoa vai ler a Escritura é determinada pelo que está no mais profundo do coração dela. E as crenças que estão no mais profundo do interior de crenças delas. E essas crenças, gente, elas estão interligadas. Inclusive,
Essas crenças estão interligadas. Uma crença, às vezes, depende de outra. Se você crê que a ciência é uma boa possibilidade de conhecimento verdadeiro, você vai ter mais dificuldade de acreditar na Terra plana. Porque você acredita que a ciência é confiável e a ciência te mostra que a Terra é redonda. Então, para você abandonar a crença na Terra redonda, você precisa primeiro desacreditar a ciência para depois assumir. Estão entendendo? Então as crenças, elas estão interligadas, nós somos muito complexos. O ser humano é né, Mara? A Mara estuda psicologia, deve ficar louca. O ser humano é complexo, gente. Nós somos complexos. E nós estamos tentando aqui dissecar nós mesmos para facilitar a nossa compreensão e o nosso discipulado com Jesus. Então, gente, a submissão, ela é vista de formas diferentes. Inclusive, dentro do casamento, se o homem é machista, ele vai levar a submissão para um nível que nem a Escritura defende. Ele vai ultrapassar o que a Escritura diz. Se a mulher é feminista, a submissão está no impensável para ela. Então, ela vai rejeitar ela vai tentar criar formas de reinterpretar o que é submissão e vai querer, enfim, vai ter que fazer um malabarismo bíblico para tentar fugir disso. E o que a Bíblia defende sobre submissão não é nem machismo e nem feminismo. A submissão é uma coisa de via dupla. O marido ama a esposa incondicionalmente e automaticamente, ao se sentir amada, a mulher tem prazer em se submeter. É uma via de mão dupla. O machismo nem o feminismo concordam com a Escritura. Então isso é um exemplo para nós termos consciência de como a gente acredita nas coisas e de como e quais são as lentes que a gente vai ler a Escritura. Isso tem que ser claro para a gente, isso a gente tem que ter consciência. Porque nós não somos nécios, nós somos pessoas que conhecem a verdade. E nós somos pessoas sábias, porque o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. E se nós somos pessoas sábias, nós temos que saber lidar com nós mesmos. E para saber lidar com nós mesmos, a gente precisa conhecer o mais profundo do nosso coração. Porque talvez tem certas atitudes que nós temos que se explica pelo que está lá no mais profundo de crenças e valores de nosso ser. Então você precisa se conhecer. E gente, nós não somos o que falamos, nem o que fazemos. Nós somos o que pensamos. Por isso é importante você conhecer o seu coração. Porque eu sou o que eu penso e não o que eu faço ou o que eu falo. E o que eu penso num sentido mais amplo. Não é qualquer pensamento. Aquilo que consome os meus pensamentos. Aquilo que consome os meus pensamentos é o que está cheio o meu coração. Eu posso agir de uma forma diferente com o que está dentro. Ou eu posso falar de uma forma diferente com o que está dentro. Agora, pensar de forma mais ampla, aquilo que consome os meus pensamentos, isso é o que eu sou. E Jesus, ele vai no âmago da questão. Vamos abrir comigo lá em Mateus 22, 37. Mateus 22, 37. Olha o que Jesus disse. Perguntaram para ele: Senhor, qual é o grande mandamento? Jesus disse: o grande mandamento, se a gente for reduzir toda a Escritura em um mandamento, esse é o principal: amar ao Senhor Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma. Olha só, são palavras que são sinônimas. De todo o teu pensamento, tudo isso é o coração. Olha que interessante. Se a gente for resumir
o que eu preciso fazer para ser um cristão, um filho de Deus? Amar a Deus de todo o nosso coração. Só isso. Se a gente conseguir fazer isso, o resto tudo é consequência. Não adianta eu querer cortar as minhas ações externas se eu não amo a Jesus de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu pensamento, de todas as minhas forças. Não adianta. Porque uma hora isso pode vir à tona. O meu coração vem à tona. Porque a gente consegue encenar, gente, por algum período, mas não o tempo todo. Todo dia a gente sai de casa com algumas máscaras. E a gente consegue, alguma parte do dia, ou por alguns dias, ou por algumas semanas, manter essa máscara. Só que chega uma hora que a máscara cai. A gente não consegue fingir o tempo todo. O que está no coração, uma hora vem para fora. E às vezes um catalisador é um momento de estresse. Um momento de estresse, ele às vezes traz à tona o que está dentro. Então, por que a gente deve guardar o nosso coração? Porque ele é inclinado ao pecado. O nosso ser, todo o nosso ser foi infectado na queda. Todo o nosso ser. Os nossos pensamentos, as nossas motivações, o nosso corpo, tudo em nós foi infectado pela queda. Está corrompido. O vírus infectou. E se nossas motivações mais interiores estão infectadas, nós temos que tratar a causa do problema. É por isso que Jesus vai na causa. Qual é o maior mandamento? Amar a Deus de todo o seu ser, de todas as suas vontades, de todo o seu interior, de todas as suas forças, de toda a sua razão. Amar a Deus com tudo isso que se chama coração. Isso é tratar a causa do problema. Jesus, ele se preocupa mais em tratar a causa e não tratar as consequências, os sintomas. Se você está doente, o bom médico é aquele que procura a causa do seu problema e não aquele que simplesmente só te dá um remédio para tratar o sintoma. Isso é um bom médico. É aquele que tenta identificar o que está gerando aquele sintoma. Porque se ele trata o que está gerando o sintoma, talvez o seu colchão está com ácaro. Você vem aqui em mim todo mês com alergia e eu só te dou um remédio. Isso não é um bom médico. O bom médico é aquele que sonda a sua vida. Onde você dorme? Por que você está tendo essas crises frequentes? Quando você tem crise, o que você consegue relacionar na sua vida que pode identificar essa crise? Toda vez que eu durmo na casa da minha avó, eu tenho crise. Tá. E como é que é a casa da sua avó? A casa da minha avó é num lugar que tem muita umidade, tudo mofado. É? É isso que aquele médico famoso, como é que chama aquela série? House. Aquele médico, ele é excelente por causa disso. Porque ele vai na casa das pessoas. Ele pega coisas na casa das pessoas para estudar exatamente por isso, para identificar a causa do problema. E aí, se a gente identifica a causa, a gente corta o mal pela raiz. É isso que Jesus quer fazer conosco. Ele quer tratar o mais profundo do nosso coração. Por isso que ele é o médico dos médicos. Ele trata o cerne da questão. Ele trata de onde vêm as fontes da vida. Não é isso que Provérbios diz? 4. Do coração procedem as fontes, as origens. Tudo aquilo que a gente faz nasce lá no coração, consciente ou inconscientemente. O ideal é que seja consciente, porque nós não somos nécios. Nós sabemos de onde viemos, por que estamos aqui, para onde vamos. Então a nossa vida é uma vida consciente, não é deixa a vida me levar. Por isso que as nossas ações têm que ser conscientes. Por que eu escolhi essa faculdade? Por que eu vou à igreja todos os domingos? Por que eu trato meu filho assim? Por que eu penso que isso é verdade ou não?
Nós somos o tipo de pessoas que tem consciência da vida. O discípulo de Jesus, ele tem consciência da vida em todas as esferas. Nós não somos nécios. Nós não somos cegos sendo guiados por cegos. Não, nós vemos, porque Ele abriu nossos olhos. Então nós temos que ter uma vida consciente. Por isso que nós temos que conhecer o mais profundo do nosso coração. E a gente tem que guardar Ele exatamente porque Ele é enganoso. A Escritura diz isso. Enganoso é o coração do homem. Às vezes a gente toma decisões que às vezes a gente até põe uma roupa religiosa. Nossa, eu estou querendo fazer isso. É a vontade do Senhor. Calma. Vá com mais calma, vá para a Escritura, estude mais sobre o assunto, sonde mais o seu interior. Pensa se você não está falando que isso é a vontade do Senhor, porque você quer que seja a vontade do Senhor. Isso era eu orando, quando eu comecei a ouvir sobre vocação, eu já tinha feito faculdade de Educação Física, e eu comecei a orar para Deus me revelar porque quando eu comecei a fazer Educação Física, eu nem conhecia Jesus. Mas eu ouvi uma voz interior, que eu sempre gostei de esportes. E aí, quando eu conheci o David, ele começou a bagunçar tudo o negócio. Aí ele começou a falar de vocação. Ele começou a falar que nós nascemos com dons que vêm de Deus e que devem ser usados para Deus. E eu comecei a entrar em parafuso. Eu falei, o que eu fiz da minha vida? Eu tomei uma decisão tão séria sem consultar Jesus, porque eu nem conhecia Ele. E aí eu fiquei orando alguns meses. Eu fiquei orando alguns meses. E desses meses que eu estava orando, uns 2 ou 3 meses, eu tinha alguns vislumbres assim, mas eu não estava me sentindo respondido ainda. Faltava uma resposta de Deus. E por quê? Depois eu fui entender. A minha oração nesse período era: ô Senhor, eu gosto tanto de educação física. Nossa, olha o quanto bem eu posso fazer as pessoas, Jesus. Olha só, as pessoas podem ficar saudáveis. Olha que legal. E aí, o meu ser interior estava orando de uma forma totalmente descabida. Eu estava orando, colocando a minha vontade para que seja a vontade de Deus, tentando manipular Deus. E aí eu lembro que no dia que eu estava indo para a academia na moto, eu gosto muito de pensar e orar na moto, e eu estava passando debaixo do túnel da Cristiano Machado, eu estava voltando da academia, na verdade. E nesse momento eu fiz a oração correta. Nesse momento eu falei: Senhor, eu me rendo. Eu entrego totalmente ao Senhor a educação física. Eu não quero fazer mais a minha vontade, eu quero fazer a tua vontade. Se o Senhor falar para eu começar a fazer direito até que eu gostaria, mas engenharia mecatrônica, um negócio que não tem nada a ver comigo, eu vou fazer, Senhor. Eu me rendo, eu me entrego. Nessa hora, gente, Ele me trouxe à mente uma pergunta que eu tinha feito a uma psicóloga no período de vestibular. E a pergunta era: eu devo fazer o que eu realmente gosto ou o que está em alta no mercado? Olha a pergunta. Tipo assim, eu devo seguir o que eu gosto, que não é tão rentável, ou eu tenho que fazer o que está em alta, o que vai me dar mais possibilidades? Essa foi a minha pergunta. E ele me trouxe à memória essa pergunta, e ele me trouxe à memória a resposta da psicóloga. Não sei nem se ela era cristã, mas ela falou assim comigo: Bruno, você tem que fazer o que você realmente gosta. Sabe por quê? O que você realmente gosta, você vai fazer com prazer a vida inteira. Mas o que está em alta no mercado hoje, você vai demorar 5 anos para se formar, e depois mais uns 3 anos para se firmar no mercado. Daqui 8 anos, o que está em alta pode não estar. Olha que resposta sábia. E eu, de fato, decidi fazer educação física. E aí, nesse momento, eu me senti respondido: meu filho, continua, você está no lugar certo. Mas só depois que eu abri mão da minha vontade, que Ele de fato me respondeu. Mas por quê? Porque o meu coração é enganoso. O meu coração é enganoso. Eu não poderia... Não seja seduzido tão facilmente pelo seu coração. Não seja. Resista.
ore, discirna o seu coração. Tenha discernimento das suas vontades, porque elas podem estar te enganando. Muito cuidado com o seu coração. Por quê? Porque ele tende para o pecado, mas ele está em processo de transformação, de redenção. Então existem coisas que brotam do nosso coração, que podem ser do alto, mas tem coisas que podem não ser. Então cuidado com o nosso coração. Cuidado com as suas motivações. Então nós devemos guardar o nosso coração por isso. Ele é inclinado ao pecado. Ele às vezes é incrédulo. Às vezes nós não cremos. Às vezes nós não fazemos certas orações porque nós não cremos que isso pode ocorrer. Incredulidade. Às vezes o nosso coração não é incrédulo, mas ele é dividido. E o coração dividido, não sei se é pior do que a incredulidade, mas o coração dividido é aquele que ora está e ora não está. Ora tem sede de Deus, ora não tem sede de Deus. Isso é divisão. Coração reto é aquele coração que não é dividido. É um coração que sabe de onde está e sabe para onde está indo. Eu estou aqui, mas eu estou indo caminhando para a cruz. Eu não vou desviar para nenhum lugar. Eu não vou me dividir. Eu quero é Jesus. Eu não quero Jesus uma hora e hora eu quero pular carnaval. Entende? Hora eu quero Jesus. Eu quero me santificar. É isso que eu quero. Eu já me decidi. Eu tenho um coração reto, decidido. Eu não quero ora Jesus e ora satisfazer aquilo que eu quero fazer, aquilo que a minha carne deseja, os desejos do meu coração pecaminoso. Isso é um coração reto. E o nosso coração tem que ser reto. E se a gente concentra energias em mudar os nossos comportamentos, em não mudar o nosso coração, acontece o que o Steve disse, que eu coloquei lá na chamada. Mudar o comportamento sem mudar o coração é como colocar um band-aid numa ferida de câncer. Gente, o pecado é um câncer. O pecado, ele afetou a nossa mente, o nosso ser, o nosso corpo de uma forma tão agressiva que ele é um câncer. E não adianta colocar band-aid. Pode diminuir um pouquinho o cheiro, pode dar uma estética um pouco melhor por um tempo, mas vai chegar uma hora que o câncer vai consumir inclusive o band-aid e vai dar metástase. Por isso que nós temos que tratar a causa, que é o coração, porque é de lá que procedem as coisas, de lá que surgem tudo, todas as ações que ocorrem brotam do coração, seja o desejo de assassinar 6 milhões de judeus, como Hitler, seja ações como de Madre Teresa, que viveu a vida cuidando de pessoas doentes, limpando feridas. Todas essas ações brotam do coração. Porque Hitler não surgiu do nada. Hitler foi se moldando, o coração dele foi sendo moldado ao longo dos anos, até ele chegar naquelas crenças mais profundas que ele tinha. Isso foi formando o coração dele. Agora, gente, como fazer isso? Como a gente vai fazer isso? Se nós já entendemos o que é o coração, se nós já entendemos que a gente deve guardar o coração, como a gente faz isso? E eu trouxe aqui 4 dicas de como a gente faz isso. Como a gente vai proteger o nosso ser. Como a gente vai proteger as nossas motivações, os nossos pensamentos. Como? O primeiro passo é esquadrinhar o nosso coração. É trazer à tona. É trazer aquilo que é inconsciente para a consciência. Para a gente não ser como necios, levados por todo o vento de doutrina. Admitir aqueles pensamentos mais malignos que nós temos. Enquanto a gente ficar fingindo, gente, enquanto a gente acreditar que a gente é uma boa pessoa, a gente está muito próximo do inferno. Enquanto a gente não tomar consciência de que as nossas motivações
são pecaminosas, a gente não vai conseguir. A gente vai viver na ilusão. E isso é muito comum no meio evangélico. A pessoa se converte hoje, no outro dia, ela acha que ela é um santo com uma coroa, uma auréola na cabeça. E o conceito bíblico de santidade é exatamente o oposto. Paulo, quando não conhecia Jesus, quando ele estava na religião, ele achava que ele era santo. Ele achava que ele era melhor que os cristãos e inclusive podia matar os cristãos em nome de Deus. Ele se achava santo. Mas quando ele encontra com Jesus e ele é transformado no seu coração, ele fala o seguinte: maldito homem que sou. Nossa, eu sou o pior de todos os pecadores. Então, o conceito de santidade na nossa cultura católica romana, né, predominante no Brasil, é totalmente equivocado. Santo é quem tem consciência da sua corrupção. Isso é o santo. Aquela pessoa que fala, não, eu posso ir para tal lugar que eu sou cristão. Eu posso frequentar esse ambiente porque eu sou cristão. Nada me corrompe. Eu sou santo. Cuidado. Você pode até frequentar, e deve, às vezes, em alguns momentos, frequentar ambientes que são perigosos. Porque às vezes é inevitável. Uma pessoa te chama para um aniversário, para um lugar que você não condiz com os seus valores. Mas você pode ir. Mas você precisa guardar o seu coração, para que você não se contamine. Porque o santo é aquele que sabe das suas limitações. Olha, eu vou para tal lugar, mas eu vou ficar pouco tempo porque tem mulheres lá com roupas que não posso ficar enchendo a minha mente com essas coisas. Então eu vou lá, te dou um abraço, fico um tempo com você, você é meu amigo, mas aquele ambiente ali, eu não consigo ficar ali mais. Por quê? Porque ele agride os meus valores. Ver aquelas mulheres naquela roupa, com aquele traje, são setas no meu coração que vão bombardeando o meu ser. E eu estou em processo de transformação. Então nós até podemos ir em ambientes inóspitos para o nosso ser interior. Mas a gente precisa ter consciência. A gente não pode ir como um nécio. Eu sou santo, eu posso ir para lá, que está tudo bem. Aí aquilo vai entrando na sua mente, aquilo vai corrompendo o seu ser, e chega uma hora que você está desejando aquela mulher ou aquele rapaz. Então, santo é aquele que tem que conhece as suas limitações e que conhece o seu coração. E inclusive ele se protege dessa maneira. Então, esquadrinhar o seu coração é o primeiro passo para a gente guardar o nosso coração. Traga à consciência tudo que você pensa de mal. Assuma isso diante de Deus e diante de um irmão maduro. Confesse isso. Tira isso de dentro de você. Não guarde isso para você. Depois de confessar para Deus, eu de fato, recentemente eu falei isso, né, num pequeno grupo. Recentemente, eu não entendia porque eu tinha dificuldade de orar. Orar, não no sentido mais orgânico, né, de orar o tempo todo, mas eu não entendia porque eu tinha dificuldade em sentar em algum momento e tirar um tempo de oração. Porque eu consigo ler a Bíblia 5 horas direto, 6 horas, eu consigo ficar montando uma mensagem, pesquisando, lendo a Bíblia 6 horas direto, fácil, passa assim, num passe de mágicas. Mas para eu orar 10 minutos é muito difícil, gente. E recentemente eu consegui externar para Deus, falar assim, Deus, eu não gosto de orar. Eu esquadrinhei o meu coração e percebi que eu não gosto de orar. Essa é a realidade. É dura, mas é a realidade. E eu falei, Deus, eu gosto tanto de estudar, mas eu não gosto de orar. Então me ajuda a orar. Me ajuda a gostar de orar. Enquanto eu ficava criando subterfúgio na minha mente, eu fui ungido a mestre. Então o mestre estuda mais. Então, enquanto eu ficava me enganando, sabe? Eu não conseguiria resolver o problema. Agora, para resolver o problema, para mudar o meu coração, eu preciso
ter consciência disso. E eu esquadrinhei o meu coração e eu vi que de fato eu não gostava de orar. E eu preciso trazer isso para a tona. E eu reconheci isso para Deus e reconheci para os irmãos. E estou num processo de mudança do meu coração. Agora, o que você tem escondido de você mesmo? O que você tem maquiado na sua mente? Traga isso para fora. Esquadrinhe o seu coração e traga isso para fora. Confesse a Deus e confesse também a um irmão maduro. Porque confessar só para Deus, como Bonhoeffer fala, né, naquele livro Comunhão, pode ser uma estratégia de você encobrir o seu pecado. Então confesse para um irmão que você vai experimentar a vergonha do pecado, de fato. Porque às vezes a gente confessa para Deus assim, ô pai, eu faço isso, mas, aí já vem com mas em cima. Mas quando você confessa para um irmão, o irmão olha para você e fala, se você faz isso, cara, não acredito. Nossa, aí de fato você experimenta a vergonha do pecado. Por isso que a Bíblia diz que a gente confessar. Como você vai esquadrinhar o seu coração? Como? Perceba os assuntos que você mais fala. Em momentos de distração. Não em momentos... por exemplo, aqui é um ambiente propício para você falar de ministério. Aqui é um ambiente propício para você falar de corrupção. Aqui é um ambiente propício. Por quê? Porque a gente está reunindo aqui para buscar Deus, e Deus é santo. Então é um ambiente propício a isso. Agora, naqueles ambientes, num churrasco, com seus familiares, que não tem nenhum irmão da igreja do seu lado para vigiar suas ações, o que você mais fala? O que sai da sua boca? Você fala de mulheres? Você fala de homens? Isso é um indício do que está dentro do seu coração. Porque num ambiente propício a gente maqueia. Até o nosso linguajar é diferente. Paz do Senhor, irmão. Nossa, glória a Deus por isso, né? A gente maqueia. Mas quando a gente está com aquelas pessoas que a gente às vezes não precisa prestar contas, às vezes sai para fora o que está dentro do coração. Nossa, cara, né? Sai um palavrão. Aí às vezes saem aqueles comentários. Por quê? Porque é o que está dentro de fato. É isso que está dentro. O que acontece aqui pode ser uma máscara. Mas o que você mais pensa em lugares não propícios a isso, isso é o que está cheio o nosso coração. Estão entendendo? É isso que está cheio. Então começa a perceber os assuntos que você mais fala. Começa a perceber o que você mais pensa. Naqueles momentos mais relax. O que você gosta de ficar pensando? O que você sonha? Quando você acorda, começa a perceber os seus sonhos. O que você sonha regularmente? Mateus 12, volta um pouquinho. Mateus 12, 31. Olha o que Jesus fala. Mateus 12, 31. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. E se disser alguma palavra contra o Filho do Homem, será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Ou fazei a árvore boa o seu fruto bom, ou fazei a árvore má o seu fruto mau. Porque pelo fruto que se conhece a árvore. Raça de víboras, como vocês podem dizer coisas boas sendo maus? Porque o que há em abundância no coração, disso fala a boca. O que está dentro, o que nós alimentamos mais, é o que a nossa boca fala. Vai um pouquinho mais para frente, Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15. Começam a questionar Jesus por que os discípulos dele não lavavam as mãos antes de comer.
Os fariseus vieram com essa preocupação: Senhor, por que os seus discípulos não lavam a mão? Por que eles não fazem ações externas? E nós fazemos. Aí Jesus começa a dizer no verso 8: este povo se aproxima de mim com a boca, me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Aí no verso 16 ele diz: até vós mesmos estáis ainda sem entender? Ele explicando para Pedro: Pedro, você ainda não compreende que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina um homem. Porque do coração, do seu ser interior, dos nossos pensamentos, da nossa alma, do nosso espírito, disso procedem os maus pensamentos, as mortes, os adultérios, as prostituições, os furtos, os falsos testemunhos e as blasfêmias. Gente, é de lá que surge tudo. Do nosso coração surgem todas essas coisas. Por isso a gente precisa guardar o nosso coração. Os nossos hábitos mostram o que está dentro do nosso coração. Os nossos hábitos, aquilo que é prática diária, mostra o que está dentro do coração. Porque a gente não consegue encenar o tempo todo. Aquilo que a gente pensa no banheiro, tomando banho, é o que está dentro do nosso coração. Porque é de lá que procede tudo. O segundo passo, eu já disse. Primeiro você traz para fora, você identifica e depois você confessa para Deus e para um irmão maduro. Sem isso, é impossível transformar o nosso coração. Sem confessar, é impossível abandonar os nossos desejos mais profundos. Terceiro, se encher daquilo que sai da boca de Deus. Não tem como a gente mudar o nosso coração se a gente não alimentar ele de forma correta. Não tem como. E toda a Escritura saiu da boca de Deus, então se encha da Bíblia, se encha de filmes, se encha de música, se encha de tudo aquilo que edifica a sua vida. Filipenses capítulo 4, olha o que Paulo nos alerta. Filipenses capítulo 4. Verso 6. Não estejam inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos. Olha aí, coração, sentimento, alma, está tudo junto. Em Cristo Jesus. Vai ser guardado em Cristo. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Gente, nós precisamos se encher de tudo aquilo que é bom, justo, amável, porque senão o nosso coração não vai ser moldado, porque ele tende ao pecado. É um esforço. A santidade, a vida cristã exige um esforço. Estar aqui domingo se alimentando da palavra é um esforço. Ler a sua Bíblia em casa é um esforço, é necessário. Orar é um esforço, é necessário. Não é possível mudar o nosso coração sem essas práticas espirituais. É impossível. Se a gente... É por isso que é muito perceptível, gente. Não sei se vocês conhecem pessoas que têm se afastado da comunhão cristã. Eu conheço pessoas que eram fervorosas, que frequentavam, que participavam.
Só que em algum momento da vida começaram a se afastar por N motivos. E aí você começa a perceber a mudança lenta na vida da pessoa. Ela não falava palavrão, e aí começa a soltar alguns palavrões. Ela não bebia, e aí começa a se abrir as possibilidades. E aí chega um momento que ela está já se embriagando. Ela não fazia tais coisas, e aí ela começa a praticar tal coisas, que você percebe que ela foi se distanciando gradualmente. Por quê? Porque o coração dela foi se enchendo de coisas que não são eternas. E isso vai tomando o nosso ser, é inevitável. É inevitável. Por isso que nós precisamos proteger o nosso coração, regularmente, diariamente. Porque senão nós não vamos conseguir se apresentar diante de Jesus com mãos puras e com um coração puro. Só assim que a gente vai conseguir. E a última dica é uma dica de prevenção. Essas 3 dicas são para remediar o nosso coração. Essa agora é para prevenir. Então você conhecer o seu coração, confessar e se encher de Deus é remédio. Agora, para você prevenir, você precisa também observar as influências externas da nossa vida. Gente, faça uma retrospectiva da sua vida. Coloque isso no papel. Isso é um exercício que psicólogos fazem. Faça uma retrospectiva da sua vida. Comece a colocar no papel. Eu nasci em 1999. Brincadeira, né, gente? Em tal ano aconteceu esse fato. Meu pai faleceu em 94. Em 98 eu tive um acidente. E a partir daí eu comecei a pensar coisas diferentes da vida. Começa a esquadrinhar a sua vida e começa a buscar o que a vida fez com você. Estão entendendo? Começa a observar as influências externas. E não só do passado, mas do presente também. Começa a pensar nas músicas que você ouve. Gente, nós não entendemos que é pecado ouvir músicas que não são gospels, né? Óbvio que não. Porque tem músicas gospels que são às vezes pior do que outras músicas. Mas nós não entendemos que seja um pecado ouvir uma música comum, né? Que não tem uma letra religiosa. A questão é, primeira dica de sabedoria é, pensa no conteúdo, óbvio. Você não vai ouvir qualquer coisa. Então começa a perceber o que você ouve. Quando você liga lá na Rádio Extra, começa a perceber as letras. Começa a pensar sobre as letras. Não vai no automático, não. Tem uma música do Capital Inicial que ela fala o seguinte: vocês esperam uma intervenção divina, mas não sabem que o tempo ainda está contra vocês. Vocês se perdem no meio de tanto medo, de não conseguir dinheiro para comprar, se vender. E aí numa parte ela fala o seguinte: e de repente o vinho virou água e a ferida não cicatrizou, e no 3º dia ninguém ressuscitou. Gente, eu cantei essa música minha adolescência inteira, e eu nunca me atentei que ela é o contrário totalmente do que a Bíblia fala. A água virou vinho, a ferida cicatrizou, e no 3º dia Jesus ressuscitou. Estão entendendo? Começa a observar as influências externas. Cuidado com o sertanejo universitário, pelo amor de Deus. Gente, se tem uma coisa com um risco de pecado grande, é sertanejo universitário. Eu peguei um aqui para mostrar para vocês. Olha essa música, gente. Na noite anterior, outra vez, me negou amor. Foi você quem me negou amor. De costas você virou. Na vontade você me deixou. Outra vez me negou amor. Procurou e achou. Me flagrou fazendo algo errado. O que para mim está certo. Lembra aí quando a gente fez amor. Diz então que eu ajoelho e te peço perdão. Lembrou não, né?
Esta não estressa. Então não estressa. E não xinga quem me dar amor. Toda vez que você me nega, amante não, respeita ela, minha namorada reserva. Olha isso, gente. Eu não vou nem cantar aqui no negócio, porque eu fui ouvir essa música para pegar a letra e o negócio fica impregnado na nossa mente. Acabei de preparar a mensagem, fui no banheiro, eu estou lá. Não. É porque o negócio impregna na nossa mente. E, gente, se há uma coisa que influencia, que molda comportamentos, é música. Por quê? Porque música é didático. A Bíblia, para o judeu, era colocada em forma cantada. Por quê? Porque é mais fácil gravar. Então, por isso que quando você ouve aquele funk terrível, o negócio fica na sua mente o dia inteiro, você fica cantando aquilo. Mas porque música molda o nosso comportamento de uma forma muito fácil. Porque é fácil gravar. Então, cuidado com o que você ouve. Tenha noção do que você ouve. Cuidado onde você vai. Por que você vai? Qual é a motivação? Você vai naquele lugar por causa de uma boa comida, ou por causa das companhias, ou você vai por causa do clima de azaração, de pegação? Tenta discernir o seu coração, as motivações do seu ser. Por que você gosta do que você gosta? E lembra que Davi caiu muito influenciado porque estava no lugar errado, no dia errado. Os reis iam para a guerra, Davi ficou em casa e ele sobe no terraço e vê Batseba tomando banho. Então ele estava na posição errada e ainda poderia ter guardado o seu coração, virado, começado a pensar, nossa, como é que eu vou fazer para construir o templo? Começado a pensar em coisas eternas, mas ele não guardou o seu coração. E começou a alimentar o pensamento e deu vazão ao pecado e veio a morte. Porque essa é a dinâmica do pecado. Então, cuidado onde você vai. Guarda os seus olhos, guarda a sua mente. Guarda o seu coração. E eu acho que a dica mais importante para finalizar, de observar influências externas, é discernir o espírito da nossa época. Gente, descongela, por favor. Tenha discernimento do espírito da nossa época. Tenha discernimento de onde nós estamos na história da humanidade. Isso é importantíssimo. Para entender quem você é e para entender o público que você vai evangelizar. Isso é muito importante. Nós viemos de uma cultura moderna, que iniciou lá no século XV e foi até a metade do século passado, segundo a maioria dos estudiosos, dos sociólogos e tal. E o que caracterizava a modernidade? Caracterizava o absoluto. Nós estamos em busca da verdade absoluta. A ciência vai nos trazer a verdade sobre todas as coisas. Então, o que caracterizava a modernidade é o absoluto, a unidade. Só existe uma verdade. O objetivo, aquilo que é concreto, sólido. Existia um esforço de buscar organizações políticas que vão melhorar a vida humana. Isso é a característica da modernidade. Por isso que surgem várias teorias políticas na modernidade, querendo se desvencilhar da religião, porque antes da modernidade veio a Idade Média, e a Idade Média foi marcada pela religião dominando. Então o moderno, ele quis se desvencilhar disso e criar uma ordem racional. Não, vamos criar organizações políticas que vão resolver os problemas da humanidade. E nós vamos resolver por nosso braço. Nós vamos desenvolver a ciência, nós vamos resolver o problema da fome. O capitalismo surgiu nesse período, e aí eles acreditavam que o capitalismo ia produzir riqueza e uma hora ia sobrar para todo mundo. Então isso são características da modernidade. O homem moderno, ele veio com essa utopia. A razão, vamos se embasar na razão, as coisas têm que ser racionais. Por isso que a ciência se desenvolveu grandemente nesse período. Gente, e aí vem o século XX e vem 2 guerras mundiais. Hitler pega todo o conhecimento científico da época dele e aplica para torturar pessoas.
E aí surge um homem pós-moderno. O que é o homem pós-moderno? É o homem que se desiludiu, que caiu em si. Falou o seguinte: todo o projeto da modernidade é ilusão. A gente não vai conseguir, pela ciência, melhorar a humanidade. Pelo contrário, o homem usou o conhecimento para piorar a humanidade. Então o homem moderno entrou no relativismo. Tudo é relativo. Não vem com esse papo de verdade absoluta mais não. Tudo é relativo. Agora o conceito é diversidade. Tem várias opiniões, tem várias religiões, todas são verdadeiras. Não vem com esse papo não. Isso é o homem pós-moderno. O subjetivo, a emoção, antes era a razão, agora é o sentimento. É tudo líquido, é tudo muito fluido. Não existe mais objetividade na nossa época. Esse é o espírito da nossa época. E nós precisamos ter isso em mente para você entender por que você acredita em certas coisas, por que você pensa e por que o seu coração está cheio de certas coisas. E também para você entender o público para o qual você vai falar, evangelizar. Então, isso é o homem pós-moderno. Isso é o que nos influencia diariamente. Essas ideias são as que nos influenciam diariamente. Mas nós precisamos nos encher dessas ideias. Porque elas são imutáveis. Elas não passam. Elas não mudam. E eu queria fechar com Provérbios, capítulo 23. Esse texto é maravilhoso. Provérbios 23, 26. Provérbios 23, 26. Filho, entenda o pai falando com você. Filho, dá-me o teu coração. Filho, me dá as suas motivações. Entrega para mim tudo aquilo que você pensa. Entrega para mim, filho, toda a sua inteligência. Filho, entrega para mim o seu ser mais interior. Entrega o controle para mim. É isso que o Pai está nos dizendo. Entrega isso para eu governar a sua vida. Essa tem que ser a nossa oração hoje, gente. Pai, toma o nosso coração. Toma as nossas motivações. Toma todo o nosso ser interior. Porque sem isso, nós não vamos conseguir entrar e chegar diante de Jesus de mãos limpas. Não vamos. Então eu queria te convidar a orar por isso. E eu queria te incentivar a entregar o seu coração, a entregar suas motivações, a entregar o seu ser interior, para que o Pai tome posse disso e controle. Porque eu acho que é a única coisa que podemos dar a Deus, porque tudo já é dele. Mas isso, autonomia, ele nos confiou. Ele nos confiou liberdade. E nós, como discípulos, devemos devolver isso para ele, para que ele tome conta do nosso coração e que ele limpe o nosso ser interior. Que ele transforme a gente a cada dia, para que a gente se transforme à imagem do Filho. Eu te convido a orar. Senhor Jesus, te entregamos todo o nosso ser, Pai. Não queremos ter controle da nossa vida, porque o Senhor sabe mais do que nós. O Senhor é mais santo do que nós. O Senhor é imensamente mais sábio do que nós. Então nós entregamos inclusive o nosso coração para Ti. Entregamos as nossas motivações. Entregamos as nossas vontades, Pai. Senhor, não deixe com que a gente haja independente do Senhor, Pai. Não deixe, por favor. Nós entregamos o nosso coração para Ti.
O Senhor pode ter acesso a tudo, Pai. O Senhor pode fazer o que o Senhor quiser conosco, porque nós somos do Senhor. Nós somos comprados para o Senhor, pelo Senhor. Então nós te entregamos nessa manhã, Pai, toda a nossa motivação. Te entregamos a nossa inteligência. Nós vamos pensar no Teu reino, Pai. Nós vamos pensar formas criativas de resolver problemas das pessoas. Nós entregamos a nossa inteligência. Nós vamos fazer aquilo que o Senhor nos pediu para fazer, de trabalho, de vocação. Nós vamos pensar nas coisas do alto, Pai, e aplicar aqui na terra, porque é aqui que o Senhor atua. O reino veio para cá, o reino veio através de Cristo, e nós somos os seus embaixadores. Então, Jesus, toma o nosso ser interior, toma o nosso coração, toma as nossas motivações para Ti, e que flua de nós apenas aquilo que é eterno. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos.